Casos de desaparecimento não eram novidade para mim. Depois de mais de 20 anos como detetive, aprendi a não me deixar levar por teorias fantásticas e sempre seguir os fatos. Então, quando me atribuíram a investigação do desaparecimento de uma jovem em uma antiga mansão abandonada, eu encarei como mais um caso comum. A casa tinha fama de ser mal assombrada, mas eu não acreditava nessas histórias. Para mim, eram apenas rumores alimentados pela imaginação de gente supersticiosa. Cheguei à propriedade no fim da tarde. A mansão era imponente, com paredes de pedra escurecidas pelo tempo e janelas altas que mais pareciam olhos vigilantes, observando o que se aproximava. Embora estivesse vazia há décadas, o lugar parecia carregado de uma energia densa, quase como se a casa tivesse absorvido o sofrimento de quem passou por ali. Quando entrei, o ar parecia mais frio do que do lado de fora, o que não fazia sentido considerando o calor daquele dia. Olhei ao redor, notando o desgaste das paredes e os móveis cobertos por uma camada grossa de poeira. Cada passo meu fazia o chão ranger, ecoando pelos corredores vazios. Segui para a sala principal, onde começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo não estava certo. Senti uma espécie de desconforto, uma tensão inexplicável que fez o ar parecer mais pesado. Minha atenção foi atraída para uma escada que levava aos andares superiores. Estava parcialmente iluminada pela luz fraca que entrava pelas janelas empoeiradas, e de onde eu estava, parecia se perder em uma penumbra intransponível. A primeira pergunta que me fiz foi por que alguém escolheria entrar em um lugar assim voluntariamente. Mas sabia que esse pensamento não ajudaria na investigação, então deixei de lado. Comecei a inspecionar os cômodos, anotando detalhes em meu caderno. No entanto, a sensação de ser observado me incomodava. Era como se eu não estivesse sozinho, como se algo ou alguém estivesse ali acompanhando cada movimento. O silêncio dentro da casa era quase absoluto, quebrado apenas pelos rangidos ocasionais e pelo som distante de meus próprios passos. Mas aquele silêncio não trazia paz. Ao contrário, parecia carregado de uma hostilidade velada, como se a casa não quisesse minha presença. Respirei fundo, lembrando a mim mesmo que tudo tem uma explicação racional. Era só um edifício abandonado. Nada mais. No entanto, enquanto continuava a explorar os corredores e cômodos escuros, a sensação de desconforto permanecia, crescendo a cada instante. Aquela casa parecia guardar segredos, e eu estava determinado a descobrir quais eram. Conforme eu avançava pelos cômodos, a atmosfera da casa parecia se tornar cada vez mais opressiva. Havia algo inquietante em cada sala, como se estivesse entrando em um espaço que há muito tempo havia deixado de ser habitado por qualquer presença viva. A cada canto que eu virava sentia a tensão crescendo, embora não houvesse um único sinal concreto de outra pessoa. Enquanto explorava um dos quartos, uma porta rangeu atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas a porta estava apenas entreaberta, balançando levemente, como se uma brisa invisível a tivesse empurrado. Fiquei ali, observando, esperando algum som que indicasse outro movimento, mas nada aconteceu. Respirei fundo e dei de ombros, atribuindo o movimento ao vento. Decidi seguir em frente, ignorando o incômodo que aquela porta entreaberta me causava. Continuei subindo as escadas, cada degrau ecoando de forma fantasmagórica nos andares vazios. Quando cheguei ao andar superior, uma série de portas alinhadas ao longo do corredor se destacavam. O silêncio era quase absoluto, mas logo que me aproximei, ouvi um sussurro baixo, vindo de um dos quartos à minha direita. Por um momento, hesitei. A lógica me dizia que era impossível. A casa estava vazia. Depois de tanto tempo fechada, qualquer som deveria ter uma explicação simples. Mas mesmo assim, a curiosidade me levou a entrar no quarto. Quando abri a porta, meus olhos foram imediatamente atraídos por um espelho antigo, empoeirado, pendurado na parede oposta. Ao me aproximar, notei que o espelho refletia algo estranho. Por um breve instante, pensei ter visto uma figura feminina com uma expressão vazia e distante olhando para mim. Pisquei e a imagem desapareceu, substituída pelo meu próprio reflexo. Franzi o senho, certo de que era apenas uma ilusão causada pela iluminação fraca e o estado decadente do espelho. No entanto, a sensação de inquietação aumentou. Saí do quarto rapidamente, decidido a continuar minha investigação. Era uma casa velha, me convenci, e minha mente estava apenas pregando peças por conta do ambiente sombrio e da história perturbadora do lugar. Mas enquanto caminhava de volta ao corredor, o mesmo sussurro baixo pareceu ecoar novamente, quase como uma voz distante tentando chamar minha atenção.
Parei por um instante, tentando captar a origem do som, mas ele desapareceu tão repentinamente quanto surgira. Agora, mais do que nunca, eu sentia que algo naquela casa estava tentando se comunicar. Ou pior, que algo ali estava ciente da minha presença. O frio na espinha era real. Eu sabia que precisava manter o foco e continuar. A cada novo passo, parecia que a casa me observava, como se seus corredores e quartos estivessem aguardando que eu desvendasse algum segredo enterrado. Cheguei ao final do corredor e deparei-me com uma porta pesada e escura que levava ao porão. Algo me dizia que ali eu encontraria mais do que poeira e objetos antigos. Mas hesitei. Em vez de descer imediatamente, decidi investigar o último andar da casa antes. Subi uma escada estreita que rangia a cada passo. O ar estava mais gelado e a penumbra parecia mais densa nos cômodos superiores. A cada porta que eu abria, encontrava quartos vazios, alguns com móveis cobertos por lençóis empoeirados, outros com paredes manchadas pelo tempo. Mas era no último quarto do corredor que uma presença parecia mais forte. Ao entrar, vi o que parecia ser um quarto infantil, repleto de móveis antigos e uma cama pequena coberta por um lençol branco. Em cima de uma mesa, encontrei uma boneca de porcelana, seu rosto desgastado e olhos vazios que pareciam me observar de qualquer ângulo. Senti um calafrio, mas continuei observando, forçando-me a ignorar o desconforto. Foi então que percebi um pequeno diário, semi-escondido sob o travesseiro. As páginas estavam amareladas e frágeis ao toque, mas os escritos ainda eram legíveis. Abri o diário e comecei a ler as últimas entradas. Era da jovem que havia morado ali, a mesma que desaparecera sem deixar vestígios. Suas palavras revelavam um sofrimento profundo e crescente. Uma angústia que a consumia, algo que ela parecia acreditar estar preso na casa com ela. A cada linha, o relato ficava mais perturbador. A jovem mencionava sussurros que a perseguiam, vozes que chamavam seu nome e a presença de uma mulher que ela via pelo espelho do quarto. As descrições batiam com o que eu tinha experimentado até então. Foi como se a jovem tivesse vivido uma realidade que, de alguma forma, eu começava a reviver. De repente, senti uma corrente de ar frio passar pelo quarto. Olhei ao redor, mas não vi nada, apenas o reflexo do espelho no canto. E mais uma vez, por um breve momento, a figura feminina apareceu. Ela me olhava com um semblante triste e acusador. Tentei me aproximar, mas a imagem sumiu antes que eu pudesse dar mais um passo. A sensação de ser observado ficou insuportável. Saí do quarto, trancando o diário no bolso. Minhas mãos tremiam e minha respiração estava pesada. O que estava acontecendo naquela casa? As descrições da jovem eram tão detalhadas, e a presença daquela figura no espelho parecia tão real que eu mal conseguia me convencer de que tudo aquilo não passava de uma coincidência. Enquanto descia as escadas, os degraus rangendo sob meus pés, percebi que estava cada vez mais preso à história daquela jovem. A casa, com seu silêncio inquietante e seus sussurros sutis, parecia me chamar de volta cada vez que eu tentava me afastar. Sabia que precisava continuar, mas o medo começava a tomar conta. Ao sair do quarto, uma série de lembranças começou a tomar forma na minha mente. Histórias que ouvira anos atrás, relatos vagos que pareciam lendas urbanas, mas que agora soavam quase como advertências. A casa era mais antiga do que eu havia imaginado, e sua fama de amaldiçoada não era recente. Consta que desde a construção, em meados do século XIX, a mansão sempre atraiu tragédias inexplicáveis e vítimas do infortúnio. Mas uma história em particular parecia se destacar. Diziam que a última família a viver ali era composta por um casal e sua única filha, uma jovem que desaparecera pouco depois de completar 18 anos. Os relatos indicavam que ela era uma moça reservada, de saúde delicada, que passava horas sozinha, especialmente depois da morte prematura da mãe. Os vizinhos contavam que, meses antes de desaparecer, ela era vista olhando pela janela, com os olhos fixos na escuridão, como se esperasse por alguém. Alguns diziam que era perturbador, pois ela sempre aparecia ao cair da noite, pálida e absorta, ignorando completamente o mundo ao seu redor. Enquanto pensava sobre isso, decidi descer ao porão, esperando encontrar algum vestígio dos antigos moradores. Cada degrau parecia mais íngreme e cada vez mais coberto de poeira, e o ar tornou-se denso e pesado. Ao chegar ao porão, senti uma opressão incomum, como se o espaço fosse uma cápsula de sofrimento e desespero acumulados ao longo dos anos. O espaço era cheio de objetos abandonados, móveis velhos, caixas empilhadas, brinquedos infantis quebrados.
Uma vitrola em um canto parecia quase intacta, como se alguém tivesse a deixado ali com pressa. O silêncio era profundo, e a cada passo o ambiente parecia ganhar vida. Caminhei entre os objetos, até que algo em especial chamou minha atenção. Uma pequena mesa com um espelho quebrado, ladeado por velas apagadas e um amontoado de cartas, todas direcionadas à filha dos antigos proprietários. Peguei uma das cartas e comecei a ler. Eram declarações desesperadas de alguém que se sentia sozinho, traído, preso à própria solidão. A escrita era trêmula, como se a pessoa tivesse escrito em meio ao pânico ou em um momento de grande tristeza. Em algumas das cartas, a jovem descrevia a presença da mãe, que, segundo ela, aparecia no espelho durante a noite, sussurrando palavras que ela não compreendia. O detalhe era perturbador demais, especialmente depois de minhas próprias experiências. Olhei para o espelho quebrado na mesa e, por um instante, tive a nítida impressão de ver a mesma figura feminina que aparecera nos andares superiores, me observando. A imagem era tênue, mas os olhos estavam lá, refletindo dor e uma tristeza que parecia querer saltar do espelho. Tentei me convencer de que era só o jogo de luz e sombra, mas a sensação de que algo estava se manifestando ali era inegável. Parei por um momento e respirei fundo, tentando afastar os pensamentos. Aquilo não era possível. Não podia ser. Mas as coincidências, os sussurros, os reflexos, as cartas da jovem desaparecida e a lenda da mãe que assombrava a filha, tudo parecia se entrelaçar, formando um quadro de um tormento inacabado. Uma história presa dentro daquelas paredes. Ao me afastar da mesa, um som suave e abafado soou pelo porão. Parecia um choro distante, quase como o de uma criança. Congelei, sentindo o coração acelerar. O choro vinha de um dos cantos do porão, mas estava escuro demais para enxergar. Acendi a lanterna e mirei no ponto de onde o som parecia vir, mas não vi nada além das paredes nuas e frias. Por mais que minha mente quisesse racionalizar, eu sabia que algo estava além da explicação lógica. O passado daquela casa era mais sombrio do que qualquer registro oficial, e cada detalhe que eu descobria parecia se prender a mim como uma sombra, um eco das vidas que foram deixadas para trás. Aquela casa estava cheia de memórias, e pelo que parecia, algumas delas estavam dispostas a fazer com que eu nunca as esquecesse. Com o último olhar ao espelho quebrado, percebi que precisava sair do porão. A cada minuto que passava ali, sentia uma presença invisível se aproximando. E no fundo, sabia que essa presença não me deixaria partir sem uma última tentativa de contato. Subi do porão com o coração disparado, tentando afastar as lembranças do choro e da imagem da figura feminina no espelho. O que antes era apenas uma investigação, estava se tornando uma experiência pessoal e aterrorizante. E a cada segundo eu sentia mais nitidamente que a casa estava consciente da minha presença. A cada passo que eu dava, parecia que ela me observava, aguardando algo. Cheguei ao segundo andar, decidido a inspecionar o quarto onde havia encontrado o diário da jovem. Havia algo naquela escrita desesperada que me chamava, como se ela quisesse me contar o que aconteceu. O quarto estava exatamente como eu o deixara, a boneca de porcelana ainda repousando na mesa, com os olhos fixos na porta, e o espelho no canto do quarto refletindo a penumbra. Fechei a porta atrás de mim, mas o ambiente ficou ainda mais pesado, e o silêncio adquiriu uma densidade sufocante. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, puxei o diário do bolso e o abri, relendo as últimas páginas. As palavras da jovem se tornavam cada vez mais perturbadoras, descrevendo visões da mãe que a assombrava e a sensação de uma presença constante e ameaçadora. Foi quando a última página chamou minha atenção. Ela está aqui, dizia a anotação, rabiscada com tanta força que o papel estava quase rasgado. Ela não vai me deixar sair. Engoli em seco, sentindo um calafrio. De repente, o espelho no canto captou algo. Ao levantar a cabeça e olhar, vi a figura feminina novamente, agora mais nítida. Ela parecia estar bem atrás de mim, os olhos fixos e sômbrios, emanando uma dor profunda. Antes que eu pudesse me mover, senti o ar ao meu redor esfriar ainda mais, como se uma presença invisível estivesse se aproximando de verdade. Me virei rapidamente, mas o quarto estava vazio. A figura havia desaparecido. No entanto, a porta que eu havia fechado lentamente começou a se abrir, rangendo com um som que reverberava em meus ouvidos. Algo estava se movendo pelo corredor, e o pavor tomou conta de mim. Era como se a casa estivesse se fechando ao meu redor, me prendendo em um jogo macabro que eu nunca havia pedido para participar.
Senti uma força quase irresistível me puxando para o corredor. Era como se eu estivesse sendo guiado, levado para onde ela queria. Meus passos eram lentos e vacilantes, mas eu não conseguia evitar seguir em frente. Cheguei ao espelho no final do corredor, o mesmo espelho onde havia visto a figura antes. Dessa vez, porém, o reflexo era diferente. Ela estava lá, em pé ao meu lado, como se sua imagem estivesse fixada ao meu reflexo. Seu rosto, marcado pelo desespero, estava ainda mais próximo, e seus olhos me fitavam de maneira penetrante. Era como se ela estivesse tentando se comunicar, tentando me mostrar algo que eu ainda não entendia. Num impulso, toquei o espelho, e um frio intenso percorreu meu corpo. A imagem dela parecia se fundir ao meu toque, e por um segundo tive a impressão de ver flashes de um passado que não era o meu. O rosto dela mudava para expressões de medo, tristeza e, finalmente, raiva. Era como se ela estivesse presa em um ciclo interminável de sofrimento e esperasse que eu compreendesse seu tormento. Nesse instante, a porta do quarto se fechou violentamente atrás de mim e o reflexo dela desapareceu do espelho. O som de passos lentos e arrastados ecoou pelo corredor e o peso da presença dela ficou insuportável. Eu precisava sair, mas uma força invisível parecia me bloquear, me prendendo naquela casa. Era como se ela quisesse que eu sentisse o que ela sentiu. E pela primeira vez em anos de profissão, o medo tomou conta de mim. O pânico finalmente se sobrepôs à curiosidade. Em um impulso, me desvencilhei da força que parecia me prender e corri em direção à escada. O ar ao meu redor estava denso e frio, cada passo ecoando pela casa, como se eu estivesse sendo seguido. A sensação de uma presença invisível perseguindo-me era avassaladora. E por um momento tive a impressão de ouvir uma voz distante, quase um sussurro, chamando meu nome. Desci as escadas o mais rápido que pude, tropeçando em meus próprios pés, até alcançar a porta principal. Ao abrir a porta, senti um peso sair de meus ombros, mas o frio ainda parecia se agarrar a mim, como uma sombra insistente que se recusava a partir. Respirei fundo o ar da madrugada, tentando me recompor, mas o medo ainda pulsava dentro de mim. Quando finalmente saí do terreno da mansão, olhei para trás, esperando ver algo nas janelas, mas tudo estava em silêncio. A casa parecia tranquila, quase como se os horrores de minutos antes nunca tivessem ocorrido. Mas eu sabia que aquela tranquilidade era apenas uma fachada. Na manhã seguinte, voltei com uma equipe para inspecionar o local. Meus colegas da polícia ouviram meu relato com uma expressão entre a descrença e a curiosidade. Quando entramos na casa novamente, tudo parecia normal. Sem sussurros, sem sombras. Mas a atmosfera sombria ainda estava lá, perceptível como uma leve pressão no ar, que fazia todos hesitarem em caminhar pelos corredores. Um dos oficiais comentou sobre o frio incomum que sentia em alguns cômodos, mas nenhum de nós mencionou as histórias que eu contei. Era como se cada um preferisse não pensar demais sobre o que poderia estar ali. Ao sair pela última vez, olhei para a casa uma última vez, sentindo que ela ainda guardava algo, um segredo sombrio que eu nunca conseguiria desvendar completamente. E apesar de estar finalmente fora dela, algo dentro de mim dizia que aquele lugar continuaria comigo. Mesmo depois de dias, a experiência naquela casa continuava a me assombrar. Eu esperava que com o tempo os sentimentos de medo e desconforto diminuíssem, mas ao contrário, eles apenas se intensificaram. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, eu sentia uma presença fria e quase palpável, como se tivesse trazido comigo algo da mansão. A figura feminina que eu vi no espelho voltava a aparecer em meus sonhos, sempre com o mesmo olhar vazio e desesperado. Nas semanas que seguiram, tentei me convencer de que tudo não passava de uma reação exagerada ao caso, uma mistura de cansaço e tensão. Mas havia momentos em que, sozinho em meu escritório, sentia um arrepio inexplicável e por impulso olhava para o espelho. Nessas horas o reflexo parecia mais escuro, como se eu pudesse ver uma sombra parada atrás de mim, apenas à espreita. Uma noite, enquanto relia o relatório sobre o caso, fui tomado por uma lembrança vívida do toque frio que senti ao tocar o espelho na mansão. Era uma sensação que eu jamais conseguiria esquecer. Tive a impressão de ouvir o eco de um sussurro, distante e abafado, quase como um chamado. Levantei-me e encarei o espelho do escritório, esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas, por um breve instante, vi um rosto. O mesmo rosto da figura que me assombrava na casa. Seus olhos me encararam, refletindo uma tristeza e um peso que não pertenciam ao meu mundo.
Pisquei e ela desapareceu, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Naquele momento entendi que certos lugares guardam energias que não podem ser explicadas ou esquecidas. Talvez a jovem daquela casa estivesse condenada a vagar para sempre. De algum modo, ela encontrara em mim um novo canal, uma forma de se comunicar, de contar sua história. E de alguma forma, parte daquela história agora habitava em mim. Agora, todas as noites antes de dormir, evito olhar para o espelho. Porque no fundo, sei que ela ainda está lá, esperando, pronta para reaparecer quando a escuridão for profunda o suficiente. Alguns casos nunca terminam, e algumas sombras nunca desaparecem.